Bem-vindo à quarta parte da aula 21 de MA 091 Matemática Básica. A aula 21 trata de retas e nessa quarta parte veremos como traçar o gráfico de equações lineares. Consideremos então o problema que consiste em traçar o gráfico da equação y igual a 2x menos 1. Uma maneira simples de traçar o gráfico dessa equação consiste em reparar, em primeiro lugar, que o valor de b é igual a menos 1 e que este valor corresponde à coordenada y do ponto de cruzamento da reta que representa a equação com o eixo y. Além disso, observando que a inclinação da reta é igual a 2, reparamos que m, que é igual a ΔY sobre ΔX, pode ser escrito como sendo 2 sobre 1. Isso indica que cada uma unidade que andamos na horizontal da esquerda para a direita, devemos subir 2 unidades na vertical. Então, partindo do ponto de cruzamento da reta com o eixo y, vamos somar uma unidade na horizontal, ou seja, em x, e 2 unidades em y, obtendo assim um segundo ponto. De posse de 2 pontos, nós somos capazes de desenhar a reta. Eis aqui, portanto, a reta que passa pelo ponto 0, menos 1, que é o ponto de interseção da reta com o eixo y, e passa também pelo ponto 1, 1, que é o ponto obtido andando-se uma unidade na horizontal e 2 unidades na vertical. Observe que para o traçado de qualquer reta, devemos usar 2 e apenas 2 pontos. Sendo assim, nunca mais empregue 3, 4, 5 pontos para traçar uma reta. Quando fazemos isso, normalmente a reta fica com uma cara de um caminho de rato, em lugar de ficar elegante como essa que desenhamos. Vejamos agora uma segunda maneira de traçar o gráfico de uma equação linear. Nesse caso, a equação com a qual estamos trabalhando é essa que está aqui, 3y mais 4x igual a 12. Observe que y não está isolado nessa equação e nem isso é necessário. A equação continua sendo linear, mesmo que não esteja na forma y igual a mx mais b. Para o traçado do gráfico de uma equação linear, já vimos que bastam 2 pontos. E como obteremos 2 pontos neste caso? Faremos isso de uma maneira muito simples, escolhendo valores para x ou para y e calculando o valor da outra variável. Comecemos, por exemplo, escolhendo para x o valor 0. Observe que poderíamos ter escolhido qualquer outro valor, mas naturalmente 0 é um número com o qual é fácil trabalhar. Se pegarmos a equação original e substituirmos nela x por 0, obteremos 3y mais 4v0 igual a 12, que é equivalente a 3y igual a 12 ou y igual a 12 sobre 3, o que fornece y igual a 4. Sendo assim, nosso primeiro ponto será o par 0, 4, uma vez que para x igual a 0, y é igual a 4. Lembremos desse ponto. Vamos passar agora para um segundo ponto, no qual escolhemos y igual a 0. De novo, poderíamos ter escolhido qualquer outro valor para x ou para y, exceto x igual a 0. Mas, neste caso, como nós temos muita preguiça, escolhemos y igual a 0 e substituímos esse valor na equação original. Obtemos, assim, 4x igual a 12, ou seja, x igual a 12 quartos, que é o mesmo que x igual a 3. E isso nos fornece um segundo ponto, que é o ponto x igual a 3, y igual a 0. Muito bem, agora que temos 2 pontos, o ponto 0, 4 e o ponto 3, 0, podemos traçar o gráfico da equação como sendo a reta que passa por esses pontos. Aqui está o ponto 3, 0. Aqui vemos o ponto 0, 4, e esta reta vermelha é a reta que passa por esses 2 pontos. Não vamos e nem precisamos usar mais do que esses 2 pontos para o traçado do gráfico da equação deste problema.
Vejamos agora uma terceira maneira de traçar o gráfico de uma equação. Nossa equação é y igual a x sobre 2. Neste caso, vamos escolher, em primeiro lugar, um valor para x e escolhemos x igual a zero, que nos parece mais simples. Obtemos, assim, y igual a x sobre 2, que é a mesma coisa que zero sobre 2, ou seja, y igual a zero. Então, o nosso primeiro ponto é o ponto 0, 0, a origem. E agora, escolhendo um segundo valor para x, que neste caso é 4, obtemos um segundo valor para y, que vai ser 4 sobre 2, ou seja, x sobre 2, que dará 2. Então, o nosso segundo ponto será o ponto 4, 2. Anotemos aqui, então, os pontos 0, 0 e 4, 2. O gráfico da equação y igual a x sobre 2 nada mais é do que a reta que passa por esses dois pontos. Então, temos aqui o ponto 0, 0, que é a origem, bem como o ponto 4, 2, e traçando a reta que passa pelos dois pontos, obtemos o gráfico desejado. Completando essa quarta parte da aula, faremos agora um exercício no sentido oposto. Vamos tentar, a partir de um gráfico, determinar a equação linear associada à reta. Para tanto, devemos escolher dois pontos sobre a reta que aparece no nosso plano cartesiano. Vamos escolher, neste caso, o ponto -1, -2, que aparece nessa posição, e também o ponto 5, 3, que aparece aqui em cima. Então, os nossos pontos serão -1, -2 e 5, 3. De posse desses dois pontos, a determinação da equação da reta é trivial. Primeiro encontramos a inclinação m e, em seguida, encontramos a equação da reta usando a fórmula y menos, neste caso, y2, igual a m, que multiplica x menos x2. Note que poderíamos ter usado y1 e x1 neste caso também, mas optamos aqui por usar y2 e x2. Os pontos que nós empregamos são os pontos -1, -2 e 5, 3. E a equação resultante aparece aqui na transparência.